falar hoje de culpa e a abordagem que eu vou dar para a culpa, eu vou utilizar a forma como Nietzsche olha para a culpa, né? Eu tenho uma frase dele hoje, começando. Né? Culpa, quando a gente vai no dicionário, a primeira coisa que o significado que tem é responsabilidade. Então, a culpa ela é associada à responsabilidade por algum dano, né? Algum erro, alguma falha. Né? Dependendo da filosofia, esse dano ele pode ser não necessariamente físico, mas a intenção de alguma coisa já, já digamos assim, já pode ser considerado mal ou prejudicar alguém. Então, culpa é relativa à responsabilidade. Porém, a gente distorce um pouco, a gente vai ver que a gente distorce um pouco esse sentido dessa palavra que a gente usa, e exatamente usando Nietzsche aí para dar esse ponto de vista. Né? O nosso sistema das emoções, né, nosso sistema límbico, nosso sistema que dá as inclinações para as coisas e as declinações para as coisas, ou seja, que nos dá a simpatia, que é se inclinar favoravelmente, e a antipatia, que é esse afastar, né? Esse sistema das emoções, como eu acabei de falar, ele transita em dualidades, ou seja, gosto, não gosto, né? Que quando esse hardware foi implementado nos primeiros mamíferos, né, que tinham essa estrutura, basicamente se manifestava como raiva, medo, que é uma forma que muitas pessoas já conhecem, né? Esse raiva, medo ou luta ou fuga. Basicamente era quando um vertebrado encontrava outro vertebrado à sua frente, né? Esse sistema dizia, se você for presa dessa situação, você corre, você foge. Se você for predador dessa situação, você ataca se tiver com fome ou simplesmente você segue seu caminho, né? Não se preocupe. Né? Esse sistema dual, né? Ele metaforiza. Nós temos luta ou fuga, raiva, medo, né? E tem uma das metáforas que Nietzsche faz, é bem interessante, que ele chama de culpa-ressentimento. Né? Esse eixo que polariza, um lado a culpa, no outro lado o ressentimento. Né? Ele chamou esse eixo de o eixo das justificativas. Né? Como assim? Né? Essa vontade de poder que Nietzsche fala na filosofia dele, que Jung também coloca, citando o próprio Nietzsche, como essa semelhança a Deus. Né? Toda vez que nós somos criadores, ou melhor, toda vez que nós criamos alguma coisa, né, nós somos considerados criadores. Então, essa semelhança a Deus nesse sentido. Então, quando eu crio o meu destino, que seria o ponto máximo ou bem superior desse aspecto criativo nosso, né? Eu realizo com plenitude essa semelhança a Deus. Na hora que eu crio também um projeto, uma profissão que eu estou executando, enfim, um livro que eu estou escrevendo, né? Os filhos que a gente chama das coisas, nossas criações, nós estamos ativando essa semelhança, né? E a semelhança a Deus, Jung fala assim, ela pode ser associada ao arquétipo de Jó ou o arquétipo do Fausto. Né? O arquétipo de Jó é assim, a paciência de Jó. A gente já ouviu a paciência de Jó. Então, essas duas situações foram apostas divinas entre Deus e o diabo sobre essa capacidade, essa resistência emocional humana. Né? E então, Jó, ele sofreu, a aposta foi o seguinte, em resumo, o diabo disse assim, se eu submeter os homens aos sofrimentos, eles te abandonam. Se ele pegar um sofrimento terrível, sucessões de fatos terríveis, eles vão te abandonar.
Aí o Senhor diz, vai lá, testa aí, escolhe um. Aí ele pegou Jó. Então Jó viveu uma vida completa de infortúnios, até o ponto que no final ele resolveu seguir com o Senhor. O Fausto é outro polo. Né? O que Jó seria associado a uma depressão, né? Teve uma existência deprimente. Né? O Fausto de Goethe teve uma existência maníaca. É uma aposta entre Deus e o diabo, e o argumento do diabo, que no texto é Lúcifer, Mefistófeles, assim, né, o inimigo da luz, como é conhecido nos dialetos alemães medievais, ele faz essa aposta com Deus e diz assim: se eu tentar o ser humano, né, se eu provocá-lo de prazeres e de tudo mais, de todos os bens materiais, se ele tiver suprido de todos os bens materiais, ele te abandona. Deus, o Senhor diz a mesma coisa. Vai lá, testa. E Mefistófeles dá todos os prazeres mundanos, realiza tudo que o Fausto quiser. Fausto era um intelectual que, embora tivesse reconhecimento e liberdade, não tinha hora alegre. Né? Então aí ele é submetido, Mefistófeles chega lá, e no final da vida Fausto segue o caminho do Senhor, porque Fausto acaba se apaixonando e nessa paixão toca esses sentimentos dele. Mas enfim, esses dois polos, né, a semelhança a Deus por tudo suporto, toda a dor do mundo é digerida no meu peito, né? E a outra semelhança a Deus no polo do Fausto, que eu sou semelhante a Deus, eu sou tudo posso. Né? Então eu posso tudo. E não dá no caso do Fausto, a mania, e no caso, digamos assim, de Jó, essa depressão. Esses dois polos. Essa vontade de poder, essa realização de poder, então ela fica transitando. Nós somos, às vezes, inclinados mais para Fausto, inclinados um pouco mais para Jó. Né? Esse eixo que representa essa variação de inclinação foi que Nietzsche chamou do eixo das justificativas. A gente vai começar a entender um pouco mais. Então ele diz o seguinte, que esse eixo das justificativas, o que seria o Fausto, seria o algoz. O que seria o Jó, seria a vítima, o réu. Né? E esse eixo que transita a culpa. Por que o eixo das justificativas? Porque para ser culpado precisa haver um julgamento. Né? E Nietzsche fala, esse costume, né, da culpa é um costume judaico-cristão. Né? É comum em povos que passaram gerações e gerações e gerações sendo escravizados. Então sempre tem um senhor que é quem vai ser o dono da sua liberdade. Então, e eu tenho que persuadi-lo ou mantê-lo crente ou amável em relação a mim, eu tenho que manter obediente para poder garantir o respeito e a liberdade. Então, ou seja, existe uma consciência superior que eu tenho que provar para ela que eu valho a pena. Né? Então nós trazemos por isso que recalcamos tão fortemente nossas falhas. Porque é difícil para a nossa consciência superior admitir que. Por que é difícil para a nossa consciência admitir que? Porque a gente oscila, a gente considera esse eixo das justificativas. Ou seja, na hora que eu não encontro motivo para aquilo que eu fiz, ou para aquilo que é acontecido, eu me sinto culpado. Né? Então, por exemplo, se eu, vamos supor, temos uma live marcada hoje às 17 horas, certo? E aí eu fui dar um cochilo depois do almoço, perdi a hora, simplesmente porque eu estava cochilando. Então isso vai ser, como é que poxa, por nada perder. Aí a culpa emerge. Não teve justificativa. Né? Agora, por exemplo, se eu tivesse tido outro infortúnio e isso me tirasse, aí disse, não, ele perdeu porque
teve que resolver uma outra coisa. Então, imagina que eu botasse justificativa aqui. Gente, eu perdi a live porque eu cochilei. Né? Abre-se mais espaço para o julgamento do que se eu tivesse por exemplo, se não, caiu um meteoro na casa dele. Enfim, teve algum infortúnio, principalmente. E aí vale uma reflexão nossa que a gente, muitas vezes, permite-se justificativas de sofrimento do que de mérito ou de benevolência. Então, se você chegar atrasado numa reunião 15 minutos porque o pneu do seu carro furou, não tem nenhum problema. Agora, se você atrasar 15 minutos porque você, quando estava passando pela Avenida Boa Viagem, viu o mar e o sol estava incrível e você resolveu descer para contemplar 10 minutos aquela manhã, aquele nascer do sol, enfim, aquela luminosidade. Chegar assim, não, eu atrasei porque eu estava vendo o sol, isso é responsável. Então, perceba que tudo que envolve a culpa é adjetivado. Então, temos muitos adjetivos. É suficiente. E esses adjetivos, eles circulam no eixo desse juízo que fica, né, querendo, necessitando de justificativas para todos os atos. Quando eu encontro a justificativa para aquilo que eu fiz, né, isso me conforta. Da mesma forma, em relação ao outro, quando eu não encontro justificativa para o que o outro fez, eu fico ressentido, eu fico pé da vida, no popular. Né? Então, esse eixo das justificativas é que nos sustenta essa consciência de vítima e de algoz. A vítima, ela vai se castigar, porque aquilo que liberta o condenado é pagar a pena. Aí a gente vai ver um detalhe que, embora culpa no dicionário signifique responsabilidade, muitas vezes a condenação nos afasta da responsabilidade de refazer ou de corrigir aquele ato falho que ocasionou a culpa. Então, o ponto que eu trabalho sempre aqui no consultório, nos casos de culpa, é substituir a culpa por responsabilidade. A responsabilidade de não ter chegado a tempo na live foi minha. Entendeu? Eu não preciso me condenar. Por quê? Porque quando eu condeno, eu puxo para o passado. Né? Eu vou procurar ficar, devia ter acordado antes, devia ter dormido, eu fico sempre remoendo, poxa, eu devia ter vendido o carro, eu devia ter comprado apartamento, eu devia ter ido naquela festa naquele dia, eu podia ter ficado em casa. Né? Então, esse castigo, né, desse mito do Deus sádico que transforma sofrimento em mérito, é o que muitas vezes, nos orienta a achar que, inconscientemente, que essas chicotadas, né, esse sofrimento vai purificar a minha culpa. Né? Mas eu não preciso me sentir culpado. Eu preciso simplesmente ser responsável por aquilo que eu fiz. Da mesma forma que eu não preciso culpar o outro. Eu preciso simplesmente entender ou posicionar que o outro é responsável por aquilo que ele fez. E se aquilo ali é dele, ele é que deve, ele é que tem que tomar as providências. O quanto de justificativas que você fornece, né, e o quanto de justificativas que você solicita. Toda ação minha que eu não vejo justificativa me leva à culpa. Toda ação do outro que eu não vejo justificativa me leva ao ressentimento. Sempre que eu não consigo ver justificativa naquilo que eu fiz, no ato falho que eu cometi, eu vou me colocar na posição de Jó, sofrimento, de vítima ou culpado, de ré. Nessa cadeira, eu não posso fazer nada, porque não depende de mim. Depende da benevolência do juiz. Agora imagine que nós somos o juiz de nós próprios. E por mais que tenha escrito nas Escrituras Sagradas, diz, não julgai, né, a gente insiste em praticar esse julgamento com nós mesmos, com tudo que acontece. Sempre que eu não encontro justificativas para aquelas atitudes que eu acho que falhei, me sinto culpado,
ouvido. Por outro lado, sempre que eu não encontro justificativas para a falha dos outros, eu me sinto algoz, como se fosse o Senhor. Como assim? André não acordou para lá. Entendeu? É esse o ponto. Aí vai dizer, e aí? A gente vai levando a vida como? Com responsabilidade. Precisamos de responsabilidade, não precisamos de culpa. Né? Na hora que eu digo desculpe, né? Desculpe é tire a culpa. Mesmo jeito que descasque é tire a casca. É como se uma banana sozinha ela não pudesse ser descascada. Ela fez, me descasque. Né? Quando eu falo para o outro, eu digo assim, me desculpe. É uma expressão de passividade completa. Né? A banana não tem a capacidade de se descascar sozinha. Alguém tem que descascar a banana. Eu não tenho a capacidade de me desculpar sozinho. Eu tenho que pedir para alguém. Então, quando eu digo me desculpe, é quase assim. Existe uma culpa em mim que eu não consigo tirar. A banana dizendo, existe uma casca em mim que eu não consigo tirar. Me descasque, aí o outro, me desculpe. Entendeu? Tire a minha culpa. Eu estou colocando o outro como juiz e me colocando como réu, vítima, ou vítima, né, da coisa, culpado. Né? A culpado já sou. Né? Mas me desculpe. Se vocês perceberem nas culturas que não passaram por processos escravocratas, como, por exemplo, os ingleses, sempre foram costumeiramente povos dominadores, né? Eles não dizem desculpa, eles dizem sorry. Sinto muito. Mas ele não coloca a paz e a liberdade dele para o outro decidir. Entendeu? Então aí vem o primeiro ponto, a questão das justificativas. Ficar sempre atento às que eu peço e às que eu forneço. Né? Segundo, atenção à responsabilidade e não à culpabilidade, né? Porque focar na culpa me leva para a cadeia, não devolve o objeto roubado, não garante o desvio de dinheiro. Então, deveria-se assumir a responsabilidade de, né? E não ser preso e sofrer e ser liberado. Né? Então, eu tenho que focar na responsabilidade da minha falha. Por quê? A responsabilidade da falha, ela aponta para frente. Né? Então, por exemplo, se eu estou saindo aqui do Atman, aí na hora que eu passo pela porta, toco o telefone toca. Eu vou atender o telefone, me distraio, não vejo a calçada, o meu fio, piso em falso e torço o pé. Né? A tendência é procurar uma culpa. O fulaninho me ligou nessa hora que eu estou saindo. Ou então, por que eu fui atender o telefone na hora que eu estava saindo? Ou qualquer dinâmica dessa de condenação, de caça às bruxas. Quem foi o culpado ou qual foi o gesto condenável? Né? Se eu olhar, tudo isso me leva para trás. Porque eu estou cansado, porque eu vou sempre ficar, porque eu estou cansado, porque a prefeitura, porque a iluminação, porque a atenção, porque o fulano me ligou. O resumo da história é o seguinte, distração pode me machucar. Isso. Eu estou machucado por irresponsabilidade em relação à atenção. Eu não preciso condenar ninguém, nem me condenar. Eu preciso só ficar ligado agora de ter um pouquinho mais, já que eu reafirmei esse conceito experiencialmente, ficar um pouco mais ligado e manter a atenção. Não é porque fulano ligou na mesma hora, não é porque o sol está na casa de não sei aonde, entendeu? Não, essa é a minha autonomia. Fui eu que causei isso e eu posso simplesmente fazer um retrospecto e dizer, esse é o ponto. Né? Porque até a justiça, ela condena o comportamento, ela não condena a pessoa. Mas nós, quando nos culpamos, condenamos a nós mesmos. Então, nós sofremos, né, um sofrimento inútil que depois digamos assim, da desculpa da coisa, é muito comum acontecer novamente. Né? Mas eu já me livrei do pecado. Eu posso pecar novamente. Mas esse é que é o ponto. Então acaba virando uma conta corrente. Você pede desculpa, faz de novo, pede desculpa, faz de novo. Então você fica bom não na habilidade de fazer o certo. Você fica bom na habilidade de pedir desculpa. Cada vez eu vou ficar melhor na justificativa. Uma vez eu vi na minha primeira experiência profissional,
Isso de uma figura queridíssima. Eu estava fazendo um diretor lá da indústria. Eu estava passando um relatório com ele de manutenção. E aí tinha um item lá, se a manutenção foi feita assim ou não, era um checklist. E aí ele perguntando aos compressores, aí os compressores não haviam sido feita a manutenção. E aí eu já comecei a frase, a resposta dizendo assim, não foram feitas porque... aí ele fez, não, é binário, sim ou não. Quem fica bom em justificar, raramente fica bom em outra coisa. E a gente pode ver assim, quem fica bom em se desculpar, raramente corrige o objeto do sofrimento, ou foca na falha. Então, observe as justificativas, né? Foco na responsabilidade. E o terceiro ponto sinta o suficiente para tomar consciência. Né? Não é que a gente ficar indiferente, a responsabilidade é mais objetiva de resolver ou de tomar alguma atitude para reverter o que puder ser revertido ou para precaver o que puder acontecer novamente. Né? Mas o sentimento é importante, mas o necessário. Tá? Não mais. Não precisa ficar se batendo. Isso não vai lhe ajudar a sair. Entendeu? Vou contar outra cena que você vai ficar claro o absurdo que a gente faz quando a gente se culpa. A gente, depois de um fato que a gente percebeu que falhou, em vez da gente na hora acolher o sofrimento, a gente bate ainda mais. A gente se bate ainda mais. Uma vez eu estava no supermercado, faz alguns anos, o layout dos supermercados é assim, engraçado que eles mudam. Né? Na época que os frios eram próximos do hortifruti. Né? Hoje em dia, separados, estavam lá, enfim. E eu tinha entrado no supermercado, eu estava sozinho, e entrou junto um pai com um filho. Né? E aí eu me lembro dele exatamente porque nós iniciamos as compras quase que similarmente. E aí a gente foi como pelo trajeto do supermercado, fomos cruzando várias vezes. Assim, eu passava um pouco ele, depois ele passava. E acabamos chegando no final lá, na fila de frio dos fatiados. Eu estava lá na fila dos fatiados, ele estava na minha frente, eu estava atrás. E nisso, a gente, na fila, escuta um barulho de uma ilha aquelas de produtos, de garrafa caindo no chão. Então quebraram várias garrafas. Aquele estrondo no supermercado. E, claro, todo mundo olha para ver o que é. Como era na parte de hortifruti, enfim, as distâncias não eram altas, permitiam uma visibilidade grande. Né? E aí todo mundo olhou. Aí era a criança, o filho do cara que estava aqui na minha frente. Enfim, tinha batido na pilha de carro, quebraram várias garrafas. Né? E a criança estava com o olhar assustado, né? Já tinha sentido, enfim, o ato falho, né? E naqueles segundos o pai olhou, aí o pai se dirige para a criança, né? E ainda dá um esculacho, dizendo, você tem que ter mais atenção, por isso que você não traga você. Foi uma coisa tão constrangedora que os funcionários do supermercado foi quem foram acolher. Assim, não tem problema não, gente limpa, isso acontece, isso aí, por aí vai. Mas você veja que na hora ali, o que é que precisa? Precisa acolher. Você vai dizer, mas e o menino vai continuar distraído? De novo, ele não vai aprender. Certo, mas ali a dor é emocional. Tá? Ele já entendeu. Agora, se ele tivesse, por exemplo, batido na pilha e saído como se nada, a atitude do pai poderia ser mais pertinente. Né? Então, ele já sentiu, ele já sofreu, não precisa bater mais. Ele já sentiu. Ele já sabe que aquilo ali foi uma falha. Né? Acolhe no momento e depois que estabilizado, filho, você sabia que tem que prestar mais atenção. Você viu a confusão que causou. Né? Mas isso que numa situação dessa parece tão lógico, né? A gente não consegue realizar, por exemplo, quando era para eu tomar uma decisão e eu tomei diferente e a decisão me desfavoreceu, em vez de acolher, eu
me castigo, né? Sempre assim, comigo, sempre assim, por aí vai, a gente começa nesse autoflagelo. No inconsciente, né, como Nietzsche diz, querendo convencer o Senhor, o juiz, né, pagando com sofrimento. Aí eu vou sofrer bem muito para ele me liberar. Né? Matematicamente não faz sentido. Né? Objetivamente não faz sentido. Né? Então, o resumo geral de culpa é esse. Vamos fazer agora esse resuminho final. Né? A culpa ela é um sentimento que diz respeito à responsabilidade, ou seja, quando alguma coisa não aconteceu bem ou quando nós tivemos algum ato falho, né? O sentimento que isso gera, nós costumamos chamar de culpa, né? E tem relação com a responsabilidade. Só que em termos objetivos, né, a culpa ela acaba me jogando mais para o passado do que propriamente para o futuro, ou seja, os aprendizados das novas situações. Né? Porque a culpa trabalha com um julgamento, com um juízo, ou seja, eu me julgo e me condeno culpado. Né? E esse erro de justificativas nos prejudica à medida que nós ficamos procurando justificativas, em primeiro lugar, quando percebemos um ato falho, e não responsabilidades ou maneiras de evitar aquela falha. Né? Por quê? Porque quando encontramos nossas justificativas, isso nos conforta. Porém, a gente fica viciado ou orientado por esse eixo e vai querer também pedir justificativa aos outros. Na hora que eu pratico a régua que eu meço para dentro, eu vou medir para fora. Então, se eu forneço justificativas, a minha tendência é pedir justificativas. Quando não encontro justificativas para a falha dos outros, eu me ressinto dos outros. Como é que ele não foi para o meu aniversário? Né? Algum motivo ele teve. Né? Do mesmo jeito que isso vai me aliviar, dizer, poxa, eu posso não conseguir ir e não sentir culpa. Eu vou tomar uma outra providência, vou mandar uma mensagem, vou ligar para a pessoa. Né? Mas a culpa não me acrescenta. Né? Então Nietzsche fala desse eixo das justificativas, que quando nós inclinamos desse lado, isso nos aproxima da culpa. Quando nós não vemos justificativas para aquilo que a gente, para a falha que nos ocorreu. Da mesma forma, quando eu não vejo justificativa para a falha dos outros, isso nos faz ter um ressentimento em relação a outra pessoa. Então, ao invés de responsabilidade, ao invés de culpa, responsabilidade. Eu me sinto responsável por isso, eu me sinto culpado. Por quê? Da mesma forma, o gesto de pedir desculpa, ele é de um direcionamento passivo, assim como o descascar em relação à banana. Né? Então, vamos fazer como os ingleses. Sinto muito, eu não preciso me condenar por isso. Né? Não preciso estabelecer um julgamento, transitar e julgar. E pagar a pena. Né? Então, foco nas justificativas, nesse excesso de emissão e nesse excesso de cobrança. Né? Quando for acometido pelo sentimento, foca na responsabilidade da coisa, né? E não na culpabilidade da coisa. Né? Por que isso aconteceu? Naquela hora ali, o lance era enxugar as garrafas e ver se alguém se cortou. O lance da criança. E não ficar desatento, por aí vai. Observar justificativas, focar na responsabilidade e sentir o suficiente. Sentir o suficiente. E nós sentimos, né, e tomamos as providências. Não precisamos ficar rendendo esse sentimento. E aí, como exercício, vocês podem observar, escolher um meio, por exemplo, sei lá, o WhatsApp, o escrito, que dá mais um pouco mais de tempo, e começarem a observar quanto das suas respostas, que deveriam ser informativas, elas são justificativas. Se por algum motivo eu não pudesse estar aqui hoje, às 5 da tarde, né, eu preciso de uma informação para quem estava me esperando saber que eu não vou poder estar lá. Eu não preciso justificar por que não estou. Então você diz assim, eu vou atrasar porque o trânsito está muito grande. Vou atrasar 10 minutos. Aí se a pessoa do lado disser, infelizmente não foi deferido porque não é justificativa. O trânsito, todo mundo do Recife já sabe que na época
antes da pandemia, né, você tinha trânsito em determinados horários, às vezes em todos os horários, então tinha justificativa. Então trate de chegar na hora. A pessoa vai chegar na hora? Não, está parado. Então só precisa dizer, vou atrasar 10 minutos. Se a pessoa disser, por quê? Você pode dizer, trânsito. Fico brincando assim, e-mail de presidente, pô. Resposta de presidente é curta. Pode ser curto e gentil. Mas eu preciso ser informativo, não ser justificativo. Tá? Bom, gente, obrigado. A live, eu estou subindo ela no YouTube, né? Estou com um canal, tá? Vocês podem procurar pelo tema da live, bota André Souza, que assim chega. Se botar André Souza, vai aparecer uma outra galera lá. Tem astrólogo, tem chefe de cozinha, né? Tem até um psicólogo também, um cara que fez TED. Mas enfim, fica mais fácil de achar pelo nome da live. Tá? E é isso aí. Queria agradecer mais uma vez a presença, mas essa quinta-feira, né? E na próxima semana estaremos juntos novamente, né? E é isso. Desejo para vocês um bom São João passado aí, né? E um bom final de semana para todos e até semana que vem, tá bom? Beijo, um abraço, bom estar com vocês de novo. Valeu.